Bom dia, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo aí ao canal. Hoje é dia 25 de outubro de 2021, uma segunda-feira. Meu nome é André, para quem não me conhece. E a intenção aqui agora é começar um projetinho de restauração de carro antigo. O nosso primeiro projeto vai ser um Peugeot 405, 1.8 SRI, 8 válvulas, 1994, modelo 95. Eu sempre fui apaixonado por carro antigo, gosto muito desse segmento aí do entretenimento e sempre tive muita vontade de restaurar os carros e, enfim, seguir nessa linha. Motivado aí pelos meus gostos, pelos vídeos que a gente vê na internet e decidi tomar coragem para isso. Bom, André, por que esse carro? Por que agora? Enfim, a história é a seguinte, pessoal. A gente estava precisando de um terceiro carro aqui em casa e eu encontrei esse carro anunciado em meados de julho desse ano por um valor bem pequeno na cidade de São Bernardo do Campo, tá? O carro estava anunciado por R$ 4.500 e parecia estar muito bom de mecânica e de lataria. Fui conhecer o carro realmente ele supriu as minhas expectativas e eu consegui comprá-lo por 3.800. Originalmente, ele seria para o meu pai usar para fazer percursos pequenos aqui dentro do bairro mesmo. Então, por isso que a gente não se preocupou em comprar um carro mais novo e um carro com manutenção mais simples, porque ele seria para rodar muito pouco e para o estado em que o motor estava, a gente não teria muitos problemas. O que aconteceu? Um belo final de semana eu fui visitar minha namorada, que mora no interior, e por um descuido meu, um desleixo, eu não verifiquei o nível da água, o carro acabou fundindo na estrada, né? Fundiu o motor por conta de superaquecimento, e aí a gente encostou o carro e falou, bom, precisamos fazer esse carro andar, né? Porque senão o dinheiro que a gente gastou vai ser jogado no lixo. A priori a gente precisaria fazer só a parte de cima do motor, do cabeçote, né? Trocar junta, dar uma plana, fazer o ajuste de válvulas, mas como o carro estava muito inteiro de lata, o interior está impecável, o veludo ainda original, com muitas peças originais, não, já vamos fazer um negócio decente para o carro ficar para uso. Né? E aí começou a saga aí de procurar um mecânico. Eu tinha um colega que mexia com mecânica, dei o carro para ele fazer, gastamos uma grana de peças, só de peças acho que eu gastei 4.800, de retífica mais 2.200 e de mão de obra a gente combinou o valor. Mas acabou não dando certo, ele não manjava muito de carro importado. E o resultado foi que houve um problema de montagem, o motor na hora que deu a partida estourou a polia do comando de válvulas e a parte de baixo atropelou válvulas e o carro continuou sem andar. Né? E aí a gente chegou num dilema aqui em casa, né? Peugeot ame-o ou deixo, né? Joga o carro fora para um ferro velho, vende para um carroceiro, ou definitivamente arruma o carro numa oficina que te dê garantia e saiba trabalhar com esse carro. Colocando enfim, as coisas na ponta do lápis, como a gente gosta de dizer, chega à conclusão de, cara, já tinha gastado tipo R$ 12.000, não valia a pena simplesmente se livrar do carro por um conto, né, num ferro velho, para um carroceiro ou para alguém que comprasse o carro para tirar a peça. Eu, em contrapartida, não teria tempo de vender por peça, vender os acessórios para alguém que está restaurando esse carro, me daria muito trabalho, né? Eu tenho meu trabalho, não fico em casa, agora troquei de trabalho e vou trabalhar presencial, então também não seria uma opção. Então, ou seria vender para o ferro velho a R$ 1.000, R$ 1.500, ou acabar de fazer o carro. Tendo em vista o estado do carro, o carinho que a gente pegou por ele, o baita conforto que ele tem, que eu cheguei a pegar a estrada, tive essa oportunidade, o que a gente já investiu no carro, a gente chegou à conclusão aqui em casa de que o caminho menos sinuoso financeiramente seria acabar de fazer o carro, porque eventualmente se a gente precisar vender, ele vai valer algo a mais do que um carro parado com motor fundido e quebrado. Né? Então a gente chegou a uma nova intenção. Como eu já gastei muito dinheiro no carro, poxa, também é uma pena o carro rodar só no bairro, né, para o meu pai usar, meu pai fuma e tal. Então a gente mudou a estratégia. A gente arruma o carro, mas o carro fica para mim, fazendo parte de um acervo que eu vou iniciar, né? Então ele começa como um carro simples, um carro velho para rodar só no bairro, e agora ele termina sendo um carro efetivamente que vai ser restaurado, né, de ponta a ponta. Então essa nova finalidade ela surgiu ontem, quando nós estávamos conversando aqui em casa, chegamos a esse consenso. E hoje, daqui a pouco tá chegando o guincho aí, a gente vai iniciar essa jornada de restauração desse carro. O veículo é muito novinho, né? Ele rodou, é um carro que rodou muito,
mas ele, pro estado de... Pro ano dele, pro quanto ele rodou, ele está num estado de conservação muito impressionante, tá? Um carro de quase 250 mil quilômetros, mas que rodou a maior parte dos trechos em estrada. Uma curiosidade, a placa dele é BRL, isso eu não sabia quando eu comprei, eu vim a descobrir depois. A placa dele é BRL, né? Puxando na documentação, a gente verifica o estado de São Paulo como primeiro proprietário. E no para-brisa tem um adesivo da Polícia Rodoviária. A gente concluiu o que então? Que ele foi um carro da Polícia Rodoviária, um carro oficial, e por isso a alta quilometragem. E é muito interessante porque quando eu comprei esse carro, ele estava 20 anos na mesma família. E essa família que o utilizou nos últimos 20 anos não rodou muitos quilômetros, né? Usava o carro esporadicamente, rodando mesmo dentro de São Bernardo. Então, a conclusão que eu chego é que nos 2, 3, 4, 5 anos iniciais do carro, ele rodou muito em estrada, porque fazia parte da frota da Polícia Rodoviária. Depois acabou sendo leiloado, vendido, a gente não tem esses registros por conta de já fazer muito tempo, né? O Detran não tinha as informações unificadas na época. Ele acabou já com alta quilometragem sendo passado a pessoas físicas, e por se tratar de um carro importado, que a gente tem muita dificuldade de encontrar mão de obra especializada para mexer, ferramental, foi sendo tratado na base de gambiarra. Então hoje a gente está em 2021, em julho, um carro que na época era um suprassumo da marca, né? Um carro importado, um carro de muito conforto, um carro com tudo elétrico, ar-condicionado, direção hidráulica, todos opcionais, né? Rádio, banco de veludo, banco estilo Recaro, acolchoado, muito bom. Um carro desse, que na época era, nossa, o máximo, hoje chegar ao ponto de estar sendo vendido na periferia a R$3.800, né? O preço de um Fusca, ou até, quem diria, né? O Fusca hoje está muito valorizado. Então, a gente vê aí esses carros caindo às traças. Então, dá uma pena, né? E eu, por ter pego esse carinho pelo carro e ter gostado da dirigibilidade dele, ele tem um design estúdio Pininfarina, porra, né? O que falar disso? Então, eu cheguei à conclusão de que a gente tem que grosso modo, dar uma dignidade para ele. Então, a decisão é de restaurar. A gente vai começar o processo primeiro pela parte mecânica, né? Não adianta a gente ter um carro bonito, cheiroso, que não anda. Então, a ideia é fazer o carro andar, depois dar um trato na elétrica, que está bem judiadinha, cheio de emenda. E aí, depois da elétrica, partir para a tapeçaria e, por último, dar um trato na externa dele, né? Através de... A pintura dele tomou um banho de tinta, a pintura tá razoavelmente boa. Dar uma lixadinha nele, uma polida, trazer brilho. E aí, por último, cuidar dos detalhes, né? Claro, nesse meio tempo, como as peças são raras, elas não são mais produzidas há muitos anos, é bom ir garimpando as peças enquanto isso, para quando chegar no final a gente já montar o carro e ele ficar pronto, né? Tô indo atrás de alguns desmanches agora, mas a intenção é essa. Então, Peugeot 405, 1.8, 8 válvulas, SRI, aí vamos nós. Daqui a pouco, quando o guincho chegar, eu gravo para vocês o processo do carro subindo na plataforma e partindo para a oficina mecânica. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui através desse vídeo iniciando um projetinho novo. Peugeot 405 SR 1.8 8 válvulas, 94 modelo 95. Hoje é dia 25 de outubro de 2021. Tomamos a decisão de restaurar esse carro, dar um pouquinho mais de dignidade a ele. Carro que foi salvo aí da beira do Vale da Morte, já abandonado há alguns anos, né? Um monte de gambiarra elétrica e mecânica. Estamos aqui esperando o guincho chegar para ele finalmente ter um destino digno aí. Esse carro, ele tem uma história muito interessante. Ele ficou na mesma família por mais de 20 anos. Nos últimos anos ele estava abandonado por alguns probleminhas mecânicos. O último dono deu uma garibada e vendeu para mim. Eu paguei nesse carro a bagatela de R$3.800, né, no estado, sem nenhum tipo de garantia. Mas a gente percebe aqui, analisando o carro, grosso modo, que ele é um carro bastante íntegro, bem inteiro, né? A lateral aqui bem lisa. A pintura ele tomou um banho, tá? Mas de lata ele tá muito bom, muito inteiro. A gente vê aqui que ele tá bem liso. Traseira também. A tinta tá um pouco grossa, mas isso com polimento a gente resolve. Que mais a gente pode mostrar? O interior dele também é bastante autêntico, tá? Ele tem alguns probleminhas de tapeçaria que são facilmente resolvidos, tá? Que a gente tem um descosturado que o tapeceiro consegue resolver.
Então ele está subindo aqui no guincho, pessoal. Torçamos aí para que a gente consiga restaurar esse carro e trazer ele às ruas novamente. No próximo vídeo eu conto um pouquinho mais de detalhes, principalmente a despeito da história dele, que tem uma história bastante curiosa, muito interessante. Pela placa talvez alguns já consigam desvendar, BRL. Tá bom, pessoal? Forte abraço, obrigado.